Rogério, imagine aquele filme que você ama. Go. Imagina o ator principal ou coadjuvante que você tem aquele laço afetivo, assim, que tá no fundo do seu coração. You wanted me. Here I am. You let 5 people die. Imagina esses atores que você ama sendo substituídos por outros assim que você nem fazia ideia. Mais uma vez derrotado por mim, não é, Coringa? Bom, é estranho pensar nisso, né? Mas filmes que nós aqui gostamos muito e séries também, e provavelmente vocês também curtem muito, eles poderiam ter sido completamente diferentes de como conhecemos. Exatamente, e é isso que iremos falar hoje. Atores e atrizes que foram trocados em filmes e séries. Bom, aqui vocês irão ver de tudo. Atores substituídos sem gravar nada, outros já no set de filmagem, com meses de gravação, outros que foram trocados no meio da franquia, enfim, um troca-troca geral. Nem todos foram tão amigáveis, né? Alguns foram trágicos, infelizmente. E falaremos um pouco disso daí no final do episódio, então... Aguenta as pontas aí, fiquem aí. Bom, já basta de falatório, senão a galera vai mudar de canal e não vai assistir mais o Território 2R, né? Mas não vai assistir o Território 2R, velho. Não existe nada mais interessante na internet do que o Território 2R. Meu, cita um nome, cita um só. Não precisa citar não, deixa quieto. Beleza. Então, pessoal, deixa o seu like aí, certo? Se não tá inscrito, se inscreva, que ajuda muita gente. Nosso canal cresce a cada semana, beleza? Roda a vinheta. O que podemos falar do carisma único de Michael J. Fox na franquia de Volta para o Futuro? Como não relacionar com o personagem Marty McFly, que viaja pelo tempo no icônico DeLorean criado pelo Dr. Brown, vivido pelo Christopher Lloyd? Não tem como. Não tem. E tudo isso misturado criou o que muitos chamam de filme perfeito. Só para vocês terem uma ideia, sabe quem acha esse filme perfeito? Pois é, Quentin Tarantino. O diretor Robert Zemeckis, ele quis o Michael J. Fox desde o princípio, para ser o grande astro aí do filme. Porém, o mesmo, ele estava muito envolvido com a série Family Ties, que passou aqui no Brasil. Passou. Era Caras e Caretas. Tradução, perfeito. Exato. Aí nisso, o diretor e produtores tiveram que analisar outros nomes. E o ator da vez foi o Eric Stoltz. E é incrível, porque o mesmo Eric, ele entrou de cabeça. Ele gravou cenas icônicas que ficaram imortalizadas com o Michael J. Fox. Foram 5 semanas de gravações. O filme estava indo que estava. De repente, o que aconteceu? Mas o diretor, o Robert Zemeckis, ele estava achando que o Eric Stoltz, ele estava muito compenetrado, muito sério. O diretor, ele queria, assim, uma atuação mais boba, leve, cômica. Ele sempre mentalizou essa atuação com o Michael J. Fox. No fim das contas, o próprio Zemeckis chegou pro Eric Stoltz e falou: irmão, não vai rolar, deixa quieto. E, cara, sinceramente, é até meio sacanagem, né, cara? Nossa, foi um tapa na cara, Foi né? 5 semanas, Exatamente, cara. 5 semanas. Tapão na cara, velho. Não, e não foi só isso, né? O Eric Stoltz, ele não saía do personagem. Mesmo quando não tava gravando, ele exigia que todo mundo chamasse ele de Marty. Só pra vocês terem uma ideia. Coisa chata, não? Né? E ele teve também problemas de relacionamento com o ator Thomas Wilson, que interpretava o vilão Biff. Thomas, em entrevistas, disse que adorou a cena que Biff bate em Marty. Então, foi uma vingança indireta, vamos dizer, né? Milhões de dólares jogados fora, sem ator principal, então o Zemeckis e o produtor Bob Gale recorreram mais uma vez a J. Fox, que agora a resposta foi que ele tinha um espaço, uma brecha na agenda dele. Escutem esse brecha dessa forma. Não é tão simples. Não é tão simples assim. Ele gravava e ensaiava a série lá, o Family Ties, de manhã, ensaiava e gravava o filme De Volta para o Futuro à noite, ele dormia ali em torno de 3 horas, a cabeça do cara tava tão doida que nas gravações da série, ele chamava um ator lá, chamou por várias vezes de Dr. Brown. Só para ter uma ideia. Misturou as bolas completamente. Bom, nem todo dessas 5 semanas foram jogados fora. Na lanchonete, na hora que Biff dá a porrada no Marty, a mão é do Eric Stoltz. Calvin Klein. Oh my God, he's a dream.
A franquia do bruxinho com a cicatriz mais famosa do mundo e os seus filmes spin-off tiveram várias mexidas no elenco. Dá pra fazer um vídeo só com essa quantidade de mudanças. Porém, precisamos falar de duas mudanças que foram fundamentais. No primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, o Voldemort, o grande vilão da franquia, O Homem-Cobra. o Homem-Cobra, ele aparece apenas como uma cabeça na nuca do professor Quirrell, vivido pelo ator Richard Bremer, que era só uma cabeça demoníaca na nuca do outro cara lá. Mentiroso! Quando o personagem começa a ganhar corpo, começa assim a virar uma ameaça em definitivo, aí os caras vêm e me chamam o Ralph Fiennes. Aí sim a gente... Aí o negócio, aí o engrossa o caldo. Exatamente, aí ele se torna o Voldemort que todo mundo odeia amar, ou ama odiar. Exato. Nossa, que trocadilho horrível. And now is the time to declare yourself. Albus Dumbledore, o diretor da Escola de Bruxaria e Magia Hogwarts, era interpretado por Richard Harris no primeiro e no segundo filme, na Pedra Filosofal e na Câmara Secreta. Bom, infelizmente, Richard nos deixou no dia 25 de outubro de 2002, uma data aí marcada porque também a gente perdeu um amigo nessa data. Data bem pessoal, que nosso amigo Karura, que Deus o tenha aí. Exato. E dali por diante, o manto de Dumbledore foi vestido pelo ator Michael Gambon, que também nos deixou em 2023. E já que estamos falando da franquia Harry Potter, o seu spin-off prequel aí, o Animais Fantásticos e Onde Habitam, tinha como vilão principal o Grindelwald, o Johnny Depp, que foi substituído no terceiro filme da franquia Animais Fantásticos e Onde Habitam, Os Segredos de Dumbledore, pelo Mads Mikkelsen. Na minha opinião, foi uma troca bem legal, viu? Porra, eu adoro o Mads Mikkelsen. Já assistiu Drug? Assistam. Essa troca aconteceu porque a Warner não via com bons olhos um ator que estava sendo acusado de violência doméstica contra a própria esposa. Sim. Bom, o caso vocês acho que já conhecem, né? A franquia de filmes que não tem apenas um, nem dois, nem 5, nem 10, mas 17 Oscars. Um marco na história do cinema. Obviamente que estamos falando de Sharknado. Mas isso nem num ambiente pós-apocalíptico, né? De jeito nenhum. Imagina. O Senhor dos Anéis, a franquia, realmente um marco dos cinemas, inesquecível para todo fã aí. Essa trilogia maravilhosa poderia ter sido bem diferente nos cinemas. Mas será que teria o mesmo impacto? Será que faria o mesmo sucesso como fez? Nunca saberemos. Nunca. Isso porque o ator Stuart Townsend ensaiou por 2 meses para fazer o papel do nosso Elessar, nada mais nada menos que Aragorn. Mas, do nada, Peter Jackson, o diretor, achou que o ator deveria ter uns 20 anos a mais e ele foi demitido um dia antes das gravações. Tanto tempo para pensar nisso, demite o cara um dia antes. Outro tapa na cara, né? E nisso, Viggo Mortensen foi chamado às pressas e o resto é história da Terra-média, como todos conhecem. Then I shall die as one of them. E tem mais algumas curiosidades aí. O Orlando Bloom, ele primeiro fez um teste para interpretar o Faramir. Depois, ele foi aceito como o elfo Legolas, né? Não tem nem como imaginar ele fazendo outro papel. E outra curiosidade. Sabe quem iria fazer o mago Gandalf? O Sean Connery. Só que ele não aceitou porque... Bom, ele que disse, hein, gente? Ele falou que ele não entendeu o roteiro. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Bom, por falar em Peter Jackson, quando eu assisti Fome Animal, há uns bons anos atrás... Clássico do cine trash. Exatamente. Eu pensei comigo mesmo, o diretor desse filme ainda vai dirigir bons filmes. Vocês conhecem Fome Animal? Now she'll see. O Incrível Hulk, de 2008, tinha o ator Edward Norton no papel do atormentado Dr. Bruce Banner.
as conversas já estavam até adiantadas para ele continuar sendo um gigante esverdeado no filme dos Vingadores. Mas não é de hoje que Norton é conhecido como um ator, digamos, difícil de se trabalhar, mesmo sendo um grande nome de Hollywood. E essa história dele ser difícil é antiga. Muito. Filmes como A Outra História Americana, O Legado Bourne, A Última Noite, tiveram, digamos assim, diferenças criativas de Edward Norton com os respectivos diretores. Principalmente aí com o primeiro, com a História Americana. Filmaço. Em O Incrível Hulk não foi diferente. Edward Norton disse que o roteiro não estava legal e ele próprio quis reescrever. Bom, não deu outra, né? O chefão maior do MCU, Kevin Feige, soltou uma nota na época dizendo que queria um ator que contribuísse mais com o lado criativo em grupo do pessoal. E aí, tchau, Edward Norton. Chutaram o cara chato e de imediato lembraram do Mark Ruffalo, e que é o Hulk até hoje. Que ficou muito bem no papel, né? Muito bem, mas vamos dizer que o Dr. Hulk lá, eu não gosto. Exatamente. E uma coisa aqui, galera, é o seguinte: o Mark Ruffalo, ele continua o trabalho do Edward Norton. Isso aqui não é o multiverso. Daqui a algum tempo, pode ser que inventem uma história, chamem o Edward Norton de novo para fazer um Hulk, façam um multiverso, mas não é isso não. Não. A saga de vampiros fofinhos e brilhantes e lobisomens sem camisa e de mega hair também tiveram as suas mudanças. Rachelle Lefevre fez a vampira ruiva Victoria nos 2 primeiros filmes da saga Crepúsculo. Mas no terceiro, Bryce Dallas Howard substituiu Lefevre, que causou certas irritações entre os fãs. Causa mesmo, não adianta. Fã é radical, cara. Exato. A produtora Summit revelou que teve problemas de agenda de Lefevre e o terceiro filme, mas a atriz rebateu isso na hora. Taylor Lautner, o lobisomem Jacob, quase também não voltou para o segundo filme. Ele recebeu até uma ligação de dispensa. Porém, o ator treinou pesado, ganhou 11 quilos de músculos, ficou definidão, do jeito que a mulherada gosta, e alguns caras, não tem problema nenhum, arranjou um novo teste pro filme e ficou até o final da franquia. Muito bem, rufa, Lobinho! Deu sorte, hein? A 20th Century Fox adquiriu nos anos 90 os direitos de X-Men. E com o sucesso da série animada, que acabou de ganhar um revival, e não demorou muito tempo para um filme dos mutantes mais emblemático dos quadrinhos saísse do papel. Ó, que piada boa. Quadrinhos, papel. E hoje, quando a gente olha tudo em retrospecto aí que foi feito, filmes em grupo, filmes solo, participações especiais, não tem como desvincular o nome, a figura do ator australiano Hugh Jackman com o mutante canadense Wolverine. Mas pasmem, a ideia original da Fox foi a escalação do ator quase desconhecido Dougray Scott, que já tinha assinado até contrato. Porém, como a vida capota, mas não breca, Ainda bem. nas gravações de Missão Impossível 2, aonde o Dougray estava fazendo e era um vilão, aconteceram vários atrasos e até mesmo um acidente grave numa cena de moto com o Tom Cruise. Aí azedou de vez. Nisso, o nome do Hugh Jackman é lembrado. Problemas ali com a falta de experiência do ator e até a diferença gritante, né? Porque o Hugh Jackman tem 1,90. O Wolverine, nas HQs, ele é retratado ali entre 1,50, 1,60. Isso dava todo um tom de que não ia dar certo. Porém, o ator ali, ó, na marra, pegou esse papel aqui, vai ser meu. Não deixou a bola cair e a gente sabe o que aconteceu daí pra frente, né? Deu muito certo. I don't fucking care. Não, e depois de todas as atuações dele, a gente sabe que Wolverine no cinema só existe um. A série Spartacus, que conta a história de um guerreiro que se rebela contra Roma, tinha na sua primeira temporada o ator Andy Whitfield, que infelizmente nos deixou por causa de um câncer aos 39 anos. É uma pena, né? E aí daí por diante o ator Liam McIntyre assumiu o papel a partir da segunda temporada. Aliás, se você não assistiu a série Spartacus, puta série da hora, viu? Banho de sangue. Exato. Bom, pra quem não sabe, o ator Leonardo DiCaprio teve um encontro com George Que Lucas história, hein? para assumir o papel de Anakin Skywalker em Star Wars: A Ameaça Fantasma. Mas
DiCaprio não se sentiu seguro para o papel. Puta responsa também, né? Pelo amor de Deus, acho que seria ter sido muito melhor. Muito. O mesmo DiCaprio quase não fez aí o Jack Dawson, conhecido mundialmente aí no filme Titanic, porque cismou que não fazia teste de leitura. O diretor James Cameron, conhecido aí também por lidar muito bem com o temperamento dos atores, chegou nele e falou: irmão, você vai ter que lidar aqui com... Você está lidando com um negócio aqui gigantesco. Você vai doar 2 anos da sua vida para isso. Então, mete a cara, para de fazer graça. E foi que foi. Foi o que foi. Leonardo DiCaprio aceitou fazer os testes ali e morreu. Porque não quis subir em cima da madeira A lá. porta não aguentava os dois. E por último aqui, gente, um fato curioso. De Emma para Emma. A Emma Watson, ela recusou o papel dela em La La Land, Cantando Estações, para fazer A Bela e a Fera. Sim. Em La La Land, ela faria par romântico com o Ryan Gosling. Emma Stone assume o papel e todo mundo sabe, ganhou um Oscar. Thank you so much to the Academy. Já Ryan Gosling recusou seu papel em A Bela e a Fera para viver Sebastian em La La Land. Cara, olha como o mundo dá voltas, né? Incrível, sensacional isso daí, cara. Muito legal. Amigos e amigas, a gente agradece aí de coração a presença de todos vocês. Se vocês ficaram até o fim do vídeo, é porque vocês são realmente fãs do Território 2R. Cara, se inscrevam, comentem, compartilhem, façam o que vocês acharem melhor. A gente precisa de vocês. Exatamente. Só não se desinscrevam, tá? O resto pode... Pô, fica aí, fica aí. Tá Até bom? semana que vem, galera. Heavy Metal sempre. Sempre.